A gente muda de assunto para falar de saúde e de um dado que preocupa. A cada 4 postos de saúde aqui do estado, 3 não têm pediatras. O problema afeta mais de 1 milhão de crianças e que precisam desse atendimento especializado. Esses dados que eu trouxe para vocês são da Sociedade Catarinense de Pediatria, que inclusive está organizando agora um evento no fim de semana para chamar a atenção para essa situação enfrentada nos postos de saúde. A Carol Fernandes vai falar para a gente dessa situação, desse evento do fim de semana e conversar com uma representante da Sociedade Catarinense de Pediatria para a gente entender mais, né, Carol, por que isso vem acontecendo? Oi, Eve. Bom dia novamente para você. Esse evento, né, feito pela Sociedade Catarinense de Pediatria vai acontecer aqui no Parque da Luz, em Florianópolis, e é um grande chamamento, né, para toda a sociedade, pais, mães, responsáveis, para entenderem melhor a importância desse profissional já na porta de entrada do nosso sistema de saúde. Como você disse, essa estimativa feita pela Sociedade Catarinense de Pediatria mostra que dessa especialidade da medicina, né, os pediatras, de cada 4 postos de saúde, apenas 1 no estado tem esse profissional atendendo. Então, considerando que pelo menos 60% de crianças e adolescentes utilizam o Sistema Único de Saúde para os seus atendimentos, é super necessária essa presença especializada, dirigida nessas fases, né, da infância e adolescência. Por isso a gente conversa agora com a doutora Camila Marques, ela que é vice-presidente da Sociedade Catarinense de Pediatria. Camila, por que é importante a presença desse profissional? A gente tem um médico generalista que pode dar esse suporte, mas essa especialidade, ela é necessária para esse olho mais clínico ainda, né? Nessa fase da vida tão importante. Bom dia para você. Bom dia a todos. Então, a infância é um período fundamental para a prevenção e para a promoção de saúde desse ser em desenvolvimento. O pediatra é o médico formado para dar plena atenção desde o período antes da gestação, em que a gente já define a programação metabólica dessa criança, até todo o crescimento, pleno desenvolvimento, as orientações sobre as questões psicossociais que são tão comuns hoje. Então, o pediatra tem essa habilitação, essa formação para potencializar o desenvolvimento dessa criança. Se a gente foca na infância, se a gente potencializa na infância, a gente vai ter adultos com menos problemas no futuro, menos problemas cardiovasculares, menor índice de obesidade, inclusive menor índice de depressão, de outros problemas, desde que a gente atue com um olhar atento à criança, que a gente potencialize todo o seu desenvolvimento, desde a parte de crescimento e do ponto de vista neuropsicomotor. A falta desses profissionais na rede pública, a que se deve, né? O que a gente pode falar? Tem uma estrutura, uma dificuldade deles ingressarem, talvez por chamamento das próprias unidades de saúde, né? Via prefeitura, enfim, ou a formação, o que está faltando, enfim? É uma questão de estratégia de saúde nacional. Então, a estratégia da questão da saúde da família, ela foi baseada sem a presença do pediatra, né? A ideia é que nós tivéssemos os médicos de família nos postos de saúde fazendo esse atendimento. Mas o que a gente vê hoje é que não é o médico de família também que atende essas crianças. Quem atende essas crianças geralmente são médicos generalistas que não têm uma formação específica para potencializar esse desenvolvimento. Então, na estratégia de saúde da família, o A Latam Friday está no ar com ofertas imperdíveis. Essa é a sua chance de viajar gastando menos e acumulando muita. O pediatra, infelizmente, não foi incluído. O que a gente quer é que o pediatra seja incluído, esteja lado ao lado do médico da família e que, sendo um médico que a maioria, né, o nosso estudo mostra que quando a criança é atendida pelo pediatra, a gente tem uma resolução muito maior dos problemas, a gente tem maior confiança da família. Então é fundamental que a gente possa estar presente e potencializar o desenvolvimento das nossas crianças para um futuro mais saudável.
Para essa inclusão também nacional de pensar a saúde de uma outra forma, né? É que vocês vão se mobilizar nesse evento programado aqui para Florianópolis. Queria que tu falasse todo o serviço, o que vai ser também proporcionado para as famílias que vierem até aqui. Então, essa é uma manifestação nacional, vai acontecer em todas as capitais do país no mesmo horário. Aqui em Santa Catarina, ela vai ocorrer aqui no Parque da Luz, próximo ao parquinho. Nós vamos ter uma oficina de brincar com a natureza, né? Chamando a atenção dos pais sobre essa importância das crianças com o contato da natureza. Teremos super-heróis, personagem da Patrulha Canina e nós, pediatras, estaremos aqui dando essa orientação aos pais, tirando dúvida e conscientizando sobre a importância do pediatra nas unidades básicas de saúde. Camila, eu te agradeço muito pela presença aqui no Bom Dia Santa Catarina. E só reforçando, esse evento da Sociedade Catarinense de Pediatria acontece no domingo, a partir das 10 horas, aqui no Parque da Luz. A gente também pediu uma manifestação do governo do estado, né, via Secretaria de Estado da Saúde, e a gente teve a resposta, né? O secretário de Estado da Saúde, o Diogo Demarchi, explica que a falta de pediatras, como a Camila bem disse, né, é uma demanda nacional, mundial, enfim, para pensar uma outra forma de estabelecer a saúde. Na nota, né, enviada pela Secretaria de Saúde do Estado, considerando que não existem pediatras para todas as unidades básicas de saúde, os municípios geralmente se organizam de uma maneira mais centralizada. Só que daí até mesmo a Secretaria de Estado da Saúde reconhece que quando não há pediatras nas unidades básicas de saúde, em muitos casos, são as UPAs, são os hospitais que acabam ficando sobrecarregados, né? Até a própria nota cita 2 exemplos a nível estadual, como o Hospital Infantil Joana de Guzmão em Florianópolis e também o Hospital Gesser Amarante Faria em Joinville, que normalmente estão sobrecarregados com essas demandas, né, que poderiam ser resolvidas em unidades básicas de saúde, mas com a falta desse profissional fica um pouco mais complicado para as pessoas terem acesso. A gente vai sempre, né, quando muda a estação, geralmente quando chega o inverno, todo dia nós temos aqui as filas, a questão da emergência dos hospitais infantis, a preocupação dos pais que vão até diretamente ao hospital porque lá tem mais segurança, lá há pediatras para esse atendimento. Então vale a mobilização nacional e reforçando que essa atuação, esse movimento aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, para esse dia de conscientização, acontece então no próximo domingo, dia 30 de novembro, aqui no Parque da Luz, a partir das 10 horas da manhã. Eu volto com você. Carol, deixa eu agradecer, né, a entrevistada que participou contigo, até a você pelas informações. E eu vou chamar para essa conversa o Renato Igor, porque o Renato em outros momentos também já tinha trazido esse alerta aqui em seus comentários, né, da falta de pediatras em unidades de saúde. Renato, e essa situação nas cidades ainda menores, né, cidadinhas pequenas, com poucos habitantes, é ainda maior, né, essa realidade da falta dos profissionais especializados. Bom dia para você e bem-vindo. Total. Bom dia, Eve, bom dia a todos que nos acompanham. Inclusive, a propósito desse assunto, o Mapa da Saúde, que é um trabalho muito bonito realizado pela Sociedade de Pediatria de Santa Catarina, que fez um diagnóstico do setor no nosso estado. A Serra Catarinense é a região onde justamente se encaixa isso que você falou, Eve, a maior dificuldade dos pais, dos responsáveis, das mães, levarem seus filhos, suas crianças, seus adolescentes, para terem a consulta nos postos de saúde com o pediatra, é onde é mais difícil encontrar um pediatra. Essa deficiência, essa dificuldade de ter acesso ao pediatra, isso acarreta em prejuízo direto na formação das crianças e adolescentes e também na saúde pública. Por quê? Bom, eu tenho 2 filhos, você também tem filho, Eve, e os pais querem, as mães querem levar seus filhos, quando precisam, no pediatra. E aí o que acontece? Você vai num posto de saúde, na maior parte dos casos, porque a lei não determina que obrigatoriamente tem que ter pediatra, tem que ter o médico da família, o clínico geral, que são especialidades médicas, tem a sua formação ótima, ok, mas não obriga a ter pediatra. Então, nós temos uma questão multifatorial. Você leva a criança no posto de saúde, não tem pediatra. O que a mãe faz? Então, eu vou para o hospital infantil. No caso, em Florianópolis, o Hospital Infantil Joana de Guzmão. E leva para um hospital que é para situações mais complexas, de emergência, no caso, né, na emergência do hospital, assuntos que deveriam ser resolvidos na atenção básica. E aí já começa a sobrecarregar, né? Então, de um lado, você tem uma capacidade que poderia ser maior de atendimento, e de outro lado, você tem um hospital atendendo o assunto que é de baixa complexidade.
Agora, é uma situação que a prefeitura não é obrigada a contratar, então, de repente, deveria mudar esse arcabouço jurídico legal, ou não querem, ou não tem vontade política, ou não tem dinheiro, ou lança um concurso ou outro modelo, forma de contratação e não contra. O pediatra que está no direito dele também de buscar aquilo, a proposta de trabalho que é mais adequada para aquilo que ele julga ser o mais interessante para a vida dele e para a carreira dele. Agora, tem outro ponto interessante, que a saúde da criança é comprometida, porque a pesquisa no mapa da saúde da Sociedade Brasileira e Catarinense de Pediatria, pesquisa mostrou o seguinte: a criança que passa pelo pediatra, ela tem uma maior cobertura vacinal, ela respeita mais, né, aquela orientação de acesso na hora, no tempo certo, adequado, à tela de computador, à tela de celular, ela se alimenta melhor e ela tem menor índice de obesidade e de sedentarismo. Então, esse é um prejuízo. Se a gente não cuidar agora mais cedo, isso vai acarretar em problemas mais crônicos no futuro, comprometendo a qualidade de vida, a qualidade de saúde do depois adulto, e isso vai acarretar também em pressão para o sistema de saúde e mais gasto público. Então, não é algo muito inteligente o que a gente está fazendo. O ideal mesmo seria inverter a lógica e exigir, mudar a lei e exigir médico pediatra em toda a unidade básica de saúde. Seria um baita ganho para a sociedade. Renato, obrigada, viu, pelas tuas colocações, pela tua participação hoje. Boa sexta-feira e até segunda.